Olá, pessoal! Meu nome é Esther Dias e agora vamos dar continuidade à radiciação. Vem comigo aqui. Para finalizar a matéria de radiciação, vamos fazer alguns exercícios para praticar todo o conteúdo e ver como é cobrado nos vestibulares. Este primeiro exercício é da PUC de Campinas, em São Paulo. Efetuando-se a expressão adiante, obtém-se, tem a expressão e tem as alternativas. Vamos lá, passo a passo. A gente tem raiz cúbica de uma fração somado com uma raiz quadrada de uma subtração de frações. Então, o primeiro passo é resolver esta subtração de frações. Então, vamos lá. Raiz cúbica de 14 sobre 125 mais raiz quadrada de o MMC entre 25 e 5 é 25. Lembram daquela propriedade do MMC que quando dois números são múltiplos, o MMC é o maior deles? 25 dividido por 5, 5 vezes 3, 15, menos 25 dividido por 25, 1 vezes 11, 11. E isso é igual a raiz cúbica de 14 sobre 125 mais raiz quadrada, 15 menos 11, 4 sobre 25. E isso é igual a raiz cúbica de 14 dividido por 125 mais. Aqui, como a gente não conhece a raiz quadrada de 4 sobre 25, a gente pode aplicar aquela propriedade 2 que a gente viu lá na aula passada. A raiz quadrada de uma divisão é igual à divisão das raízes quadradas. Portanto, fica raiz quadrada de 4 sobre raiz quadrada de 25, igual a raiz cúbica de 14 sobre 125, mais raiz quadrada de 4 é igual a 2 sobre raiz quadrada de 25 é igual a 5. Agora, a gente tira o MMC novamente, igual a raiz cúbica de o MMC entre 125 e 5 é o mesmo raciocínio lá de cima, é 125, porque um é múltiplo do outro. 125 dividido por 125, 1 vezes 14, 14, mais 125 dividido por 5, 25, vezes 2, 50, igual a raiz cúbica de 14 mais 50 é 64 sobre 125. Novamente, a gente não conhece a raiz cúbica desta fração. Logo, vamos aplicar a mesma propriedade. Isso equivale a raiz cúbica de 64 sobre raiz cúbica de 125. Pessoal, raiz cúbica de 64 eu posso reescrever como raiz cúbica de 4 ao cubo. E raiz cúbica de 125 eu posso reescrever como raiz cúbica de 5 ao cubo. Portanto, eu posso cortar esse 3 com esse 3, novamente esse 3 com esse 3, e o resultado será 4 sobre 5, letra D. Este próximo exercício é do ESA do Rio de Janeiro. Simplificando esta expressão, obtemos, e está aqui as alternativas. Vamos simplificar então. A gente tem 2 que multiplica raiz quadrada de 8, menos 4 que multiplica raiz quadrada de 18, mais raiz quadrada de 32. Pessoal, nesse caso, não tem nada em comum para a gente agrupar. São todos elementos diferentes, então a gente não pode agrupar. Mas veja o que eu vou fazer em todas as parcelas. O 2 raiz quadrada de 8, eu vou reescrever como 2 raiz quadrada de 4 vezes 2, porque 4 vezes 2 é 8, certinho? Menos o mesmo eu vou fazer com o 4 raiz quadrada de 18. Eu vou reescrever
como 4 raiz quadrada de 9 vezes 2, mais, e o raiz quadrada de 32 eu vou reescrever como raiz quadrada de 16 vezes 2. Agora, veja o seguinte, em todas as parcelas, eu vou aplicar a propriedade 1 que a gente viu na aula passada. Quando a gente tem um produto dentro de um radical, a gente pode separar em dois radicais. Vamos lá, 2 raiz quadrada de 4 vezes 2, eu vou reescrever como 2 raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 2. Menos 4 raiz quadrada de 9 vezes 2, eu vou reescrever como 4 raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 2. Mais, e o raiz quadrada de 16 vezes 2, eu vou reescrever como raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de 2. E isso é igual a... Bom, veja o seguinte, a gente aqui no caso conhece raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 9 e raiz quadrada de 16. Então, veja como vai ficar. Na primeira parcela, 2 que multiplica 2 raiz de 2 menos 4 que multiplica 3 raiz de 2 mais 4 raiz de 2. Porque raiz de 4 é igual a 2, raiz de 9 é igual a 3 e raiz de 16 é igual a 4. Agora, pessoal, veja, a gente multiplica os inteiros com os inteiros e vai nos resultar 2 vezes 2, 4 raiz de 2 menos 4 vezes 3, 12 raiz de 2 mais 4 raiz de 2. Agora sim a gente pode agrupar, porque em todas as parcelas a gente tem um elemento em comum, que é o raiz de 2. Então aqui a gente pode agrupar a parte inteira de cada parcela. 4 menos 12 é menos 8, mais 4 é menos 4 raiz de 2. Portanto, letra D. E para finalizar, uma questão da FGV de São Paulo. Seja M essa expressão. Podemos afirmar que m ao quadrado é... E aqui estão as alternativas. Bom, pessoal, nesta questão específica, a gente vai ver uma matéria de um pouco adiante, que são as propriedades dos produtos notáveis. Mas por aqui, dá para a gente ver bastante as propriedades da radiciação. Vamos lá. O exercício quer saber o que é m ao quadrado. Então, o m ao quadrado será raiz quadrada de 5 mais 2 raiz quadrada de 6, mais raiz quadrada de 5 menos 2 raiz quadrada de 6. Tudo isso elevado ao quadrado. Bom, aqui temos a soma de dois termos elevado ao quadrado. E isso vai me dar que o m ao quadrado é o primeiro termo ao quadrado, raiz quadrada de 5 mais 2 raiz quadrada de 6 elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, 2 raiz quadrada de 5 mais 2 raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 5 menos 2 raiz quadrada de 6, mais o segundo termo ao quadrado, que é, portanto, raiz quadrada de 5 menos 2 raiz quadrada de 6, tudo isso elevado ao quadrado. Bom, m ao quadrado, então, vai ser igual a este 2, eu posso cancelar com este 2, e vai me restar 5 mais 2 raiz quadrada de 6, mais 2. Aqui agora eu vou aplicar a propriedade 1 que a gente viu lá na aula passada. Eu tenho a multiplicação de radicais com o mesmo índice, então eu posso colocar tudo em um mesmo radical. Aí ficará raiz quadrada de 5 mais 2 raiz quadrada de 6, que multiplica 5 menos 2 raiz quadrada de 6, mais este 2 eu posso cancelar com este 2 e ficará 5 menos 2 raiz quadrada de 6.
m ao quadrado, então, veja, este 5 eu posso agrupar com este 5, vai ficar 10. O mais 2 raiz quadrada de 6, eu posso cancelar com o menos 2 raiz quadrada de 6. E vai nos restar mais 2 raiz quadrada de... Reparem que aqui dentro a gente tem um produto da soma pela diferença de dois termos. Logo, isso é o mesmo que quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Portanto, fica 5 ao quadrado menos 2 raiz quadrada de 6 ao quadrado. M ao quadrado é igual a 10 mais 2 raiz quadrada de 5 ao quadrado, pessoal, é 25. Menos, aqui eu tenho um produto elevado ao quadrado, eu posso fazer distributiva. É uma propriedade lá da potenciação. Portanto, eu posso escrever como 2 ao quadrado, que multiplica raiz quadrada de 6 ao quadrado. M ao quadrado é igual a 10 mais 2 raiz quadrada de 25 menos 2 ao quadrado é 4 vezes esse 2 eu posso cancelar com esse 2 e me resta 6. M ao quadrado é igual a 10 mais 2 raiz quadrada de 25 menos 4 vezes 6, 24. M ao quadrado é igual a 10 mais 2 raiz de 25 menos 24 é 1. M ao quadrado é igual a 10 mais 2, que multiplica raiz de 1, é igual a 1. M ao quadrado é igual a 10 mais 2 vezes 1 é 2. M ao quadrado é igual a 10 mais 2, 12. Bom, pessoal, vamos olhar agora para nossas alternativas. 12 é primo? Não, 12 é um número composto, certo? E o 12 é um múltiplo de 6? Sim, 12 é 6 vezes 2, portanto, alternativa B. Bem, galerinha, finalizamos aqui todo o conteúdo de radiciação. Comente aqui nos comentários se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe com seus colegas e não perca a próxima matéria. Fui!